Fala galerinha, aqui quem está falando é o professor Felipe e nesse vídeo a gente vai dando continuidade ao assunto de acústica. A gente começa agora a falar sobre qualidades fisiológicas do som, são três, entre elas uma das é justamente a altura. A altura ela vai ter relação diretamente com a frequência do som. Então a frequência é responsável pela altura do som. Então, seria mais ou menos isso daqui. Ó. Imagina que em um piano ou qualquer outro instrumento que possua teclas, você vai pressionando cada uma dessas teclas, você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para quem sabe um pouquinho né, sobre música, já estudou teclado, alguma coisa assim, ou até mesmo piano, essa daqui seria a nota Dó, e esse daqui, essa oitava aqui, seria a nota Dó também. Então, nós estamos ali, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí uma coisa que é interessante é que quando você vai pressionando cada uma dessas teclas, parece que esse som ele vai subindo uma escadinha, ele vai fazendo uma escalada. E por conta disso, os músicos definiram como altura. Essa mudança de tom, né? Você está indo de uma nota para outra. Cada nota ela tem uma frequência característica dela. E aí nós temos aqui, né, para essa nota aqui, F1, nós temos uma frequência. Para a nota 2, né, o Ré, nós temos outra frequência. Para o Mi, nós temos outra frequência. E a minha frequência aqui para esse primeiro Dó é pequenininho. Já a minha frequência para esse outro Dó ela vai ser maior. Então, nós temos aqui toda essa gama de possibilidades né, para essas notas. Obviamente, essas teclas pretas aqui também serão levadas em consideração, a gente fala disso já já. Então, a altura é aquilo que nos permite diferenciar se um som é grave ou agudo, e depende apenas e exclusivamente da frequência da onda, ok? Então, nota o seguinte, é muito comum acontecer essa pegadinha, ó. A altura não tem nada a ver com o volume vai ter a ver com outra propriedade, a gente já fala sobre isso em um próximo vídeo. A altura depende da frequência. Então, se você chegar para uma pessoa assim, fala mais alto, você está querendo que essa pessoa fale de uma forma mais aguda, com relação ao conceito físico, né? Se você pedir para a pessoa, não, fale mais baixo, a pessoa tem que falar de forma mais grave. Então, é exatamente isso. Não tem nada a ver com o volume. Se você quer que a pessoa aumente a intensidade do volume que ela está falando, aí beleza, é uma coisa. Aumenta o volume do som, abaixe o volume do som. Aí tem a relação com o volume. A gente pode usar essa palavra para isso. Mas a gente não pode usar essa definição física que é a que a gente usa para frequência, tá? A altura tem a ver com frequência. A altura e volume são conceitos diferentes. Isso aqui é clássico a gente cair em pegadinha de vestibular, tá bom? Então, o que seria isso? Bom, primeiro, um som ele é dito baixo quando ele é grave e um som é dito alto quando ele é agudo. Lembrando que a velocidade é igual a lambda vezes f. Se o meio que está se propagando, por exemplo, for o ar e esse meio não muda, esse camarada aqui é constante. A velocidade está sendo constante. Quem vai ter que se adaptar nos valores é a frequência e o comprimento de onda. Para cada nota, para cada altura, nós temos uma frequência diferente. Então, se eu for de uma nota mais grave para uma aguda, a minha frequência está aumentando. Se a minha frequência está aumentando, o meu lambda tem, consequentemente, que diminuir. Então, aqui está representado um som baixo, ele seria esse som aqui, ó. Eu tenho comprimentos de ondas maiores e aí a minha frequência ela demora mais, podemos dizer, para subir e descer. E já um som alto, que seria um som agudo, seria essezinho aqui com comprimento de onda mais estreito. Então, um comprimento de onda mais espaçado seria um som grave, um comprimento de onda mais estreito seria, ou menorzinho, né? Seria aí um som agudo, um som com frequências altas. Então, esse camaradinho aqui, a frequência dele vai ser maior do que esse camaradinho aqui, ok? E aí nós temos, por exemplo, na caixa de som, nós possuímos aqui uma caixa amplificada, por exemplo, ela tem ali 3 alto-falantes, né, podemos assim dizer. Esse daqui seria o tweeter, ele vai emitir sons de alta frequência, lembrando que o ser humano consegue escutar né, de 20 a
20.000 Hz, de 20 Hz até 20 kHz. Então, esse tweeter, ele tem a possibilidade de emitir, né, sons acima de 4.000 Hz. Já esse outro aqui, o maiorzão, o tweeter, é o pequenininho, o woofer é o maior, e ele vai emitir sons com frequências menores, né, sons graves. Então, o tweeter é responsável pelos sons agudos, os woofers são responsáveis pelos sons mais graves, né, abaixo de 500 Hz. E aqui nós temos o mid-range. O mid-range ele vai ser ali aqueles sons intermediários, entre 500 e 4.000 Hz. Só para vocês terem noção, ó, eu tenho aqui dois gifzinhos, né? Aqui está representada uma onda, aqui está representada outra onda. Se vocês olharem, o comprimento de onda aqui é maior do que o comprimento de onda aqui. Então, esse som ele tende a ser mais agudo, perdão, ele tende a ser mais grave e esse outro tende a ser mais agudo. Então, esse é o grave, esse é o agudo, ok? Do ponto de vista da física, a parte relacionada é exatamente isso. Então, assim, para ondulatória, Felipe, o que é importante sobre a altura? É isso que está nesse slide aqui. O que vai vir nos próximos slides são apenas complementos, mas até a nível de curiosidade nesse vídeo. Então, vamos seguindo. Ó. Existe um termo que a gente chama de tessitura, mas aí já está relacionado exclusivamente com música, ok? O que seria a tessitura? A tessitura ela vai da menor frequência que um instrumento consegue emitir até a maior frequência que esse instrumento consegue emitir. Então, se a gente pegar aqui o piano, ele é um instrumento ocidental que possui a maior tessitura que a gente conhece. Estou falando de instrumentos ocidentais. Os orientais eu já digo já o porquê eu não estou falando deles. Então, aqui nós temos um piano, ele consegue emitir de 27 Hz até 4.186 Hz. Então, essa é a tessitura dele. Um violino vai ter uma tessitura de 196 Hz até 3.196 Hz. Uma flauta, 261,3 Hz até 2.349 Hz. Esse conceito de tessitura ele também vai se aplicar para o ser humano. Então, quando nós temos lá em uma orquestra, algo do gênero assim, quando vai ter a voz, né, numa ópera, então nós possuímos um coral, nós possuímos a classificação que são as seguintes, ó, baixo, vai de 87 a 349, barítono, 110 Hz a 440, tenor, de 130 Hz a 523, contralto, no caso para as mulheres, 174 a 698, meio soprano, 220 Hz a 880 Hz e soprano, de 261 a 1047. Pô, Felipe, estranho isso daqui, né? Deveria ser contralta, já que é para mulheres, deveria ser meia soprana. Meio soprana ou soprana, né? Só que esses termos aqui eles são usados assim como masculinos porque antigamente as mulheres não era permitido cantar em público. Então eles ou utilizavam meninos, né, que ainda não passaram pela puberdade, não teve aquela mudança de voz, para emitir esses sons mais agudos, ou alguns homens, né, poderiam também emitir, eram os contratenores, alguns conseguem emitir uns sons aí nessa faixa. O interessante é o seguinte, se eu dividir esses valores, 349 por 87, 440 por 110, 523 por 130, 698 por 174, 880 por 220, 1047 por 261, eu vou chegar sempre em um valor, vou chamar de I, esse intervalozinho, vou chegar em um valor muito próximo de 4. Óbvio que vai ser adimensional, né? Porque eu estou dividindo Hertz por Hertz. Então, aqui, por exemplo, 840 por 220 é exatamente igual a 4. E esse intervalo é interessante, porque a maior parte dos seres humanos eles vão estar ali nesse limite de intervalo. E isso é um intervalo físico, conhecido também como intervalo acústico. Denomina-se intervalo de som a razão entre duas frequências sonoras. Dizemos que a razão inteira ela vai ser um intervalo de oitavas. Então, por exemplo, ó, se eu estou emitindo um som de 220 Hz, esse som de 220, o próximo que for emitido for um de 440, 440 dividido por 220 dá 2. Não deu um número inteiro? Esse número inteiro ele é chamado de oitava.
Ah, se der 3. Então, isso daqui está o quê? Está na segunda oitava. O 3 está na terceira oitava. Se eu pegar o 880, dividir por 220, vai dar 4, né? Então, essa relação seria justamente aí a relação das oitavas. Então, vamos lá, né? Eu tenho aqui o intervalo, seria F2 dividido por F1. E esse intervalo acústico, bom, se a razão, né, de frequência entre eles for 1 para 1, seria ali uníssono. É a mesma frequência. Se a razão for 2 para 1, ou seja, a frequência superior ela é 2 vezes maior do que a frequência inferior, anterior, né? Então, essa relação é a relação de oitava, o intervalo de oitava. Aí, o intervalo de quinta, quarta, terça maior, terça menor, sexta maior, sexta menor, tom maior, tom menor, semitom. Essa relação, obviamente, não é tão importante para a gente. Como eu disse, o mais, assim, o essencial para a gente foi aquele primeiro slide falando sobre a qualidade fisiológica da altura. Só que esses intervalos eles foram chegados já no século VI antes de Cristo pelos discípulos de Pitágoras, utilizando esse instrumento que é o monocórdio. Em geral, isso daqui era essa única corda aqui oscilante, né, era uma tripa. Aí nós tínhamos aqui a caixinha ressonante e ele pegava essa corda sem deixar essa peça móvel, tirava essa peça e aí botava para oscilar. Ela oscilava e emitia um som. Se pegasse essa peça, colocasse na metade, era um som uma oitava acima. Se pegava na próxima metade, era mais uma outra oitava. Se pegasse na metade da metade da metade, era mais uma outra oitava. E esses intervalinhos aqui, essas divisões, eles percebiam como que era possível chegar nessa divisão. E eles percebiam que o som era agradável para o ser humano se essa razão ela fosse uma razão simples, né? O que eu quero dizer com esse simples? É um simples entre aspas, tá? Porque a relação desse simples é o seguinte: se fosse números inteiros e pequenos, como por exemplo 3 meios, 4 terços, 5 quartos, 6 quintos, e não se fosse um 137 por 171. Esse aqui já seria mais complexo, o som emitido por esse intervalo seria bem desagradável. Então, a definição, né, como eles escolheram. Ok? E aí, vamos lá, seguindo com a curiosidade. Esse aqui, ele é um hino criado para São João Batista, para a festa de São João Batista, no dia 24 de junho, e é um hino em latim. Ut quent lax resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve pollut labi reatum santeiones, para que os vossos servos possam cantar livremente as maravilhas dos vossos feitos, tirai toda a mácula do pecado do seu lábio impuro, ó São João. Aqui notem o seguinte, ó, ut resonare mira famuli solve labi santeiones. Ut, depois a gente fala um pouquinho mais. Esse daqui já está nítido, que é a nota Ré. Esse daqui já está nítido, que é a nota Mi. Já está nítido, que é a nota Fá, Sol, Lá e Sante Ioannis. O J em latim tem som de I. Juntei aqui as duas primeiras, virou o Si. Então, foi definido também um outro consenso, né? E a partir da nota Lá, a gente pegaria aqui as letras do alfabeto. Então, Lá é representado por A, Si é representado por B, Lá, Si. O Dó seria representado por C, D, E, F e G. Ok? Essa relação aqui desse Dó, que a gente conhece como Dó e não como Ut, só é utilizado até hoje na França, esse Ut. Essa relação aqui, para ter a nota Dó, foi bem posteriormente, né? E um músico italiano no século XVII, de nome Doni, usava com seus alunos na aula de solfejo. Era muito mais fácil usar a inicial dele, de Doni, do que o ut, propriamente dito. E aí ficou o dó, só a França que ainda passa a adotar esse ut. E uma outra curiosidade é que na Alemanha, no lugar de usar a letra B para simbolizar o si, eles usam a letra H. Mas aí
vem com outros padrões. É só mesmo, como eu disse, a nível de curiosidade, essa parte daqui para frente. E aí vamos falar então da escala temperada. Esse é a nível de curiosidade, mas talvez pode ser uma situação de alguma questão do Enem, porque a gente vai ver que vai envolver uma PG. Nessa representação aqui, seria a representação de um piano, né, das teclas de um piano de 88 teclas. Dentre essas 88 teclas, nós teríamos aí 52 teclas brancas e 36 teclas pretas, né? E aí, nessa relação aqui, se a gente olhar, dá para pegar aqui mais ou menos, ó, essa escalazinha aqui que eu estou circulando, ela está mais ou menos ali no meio. Então, eu tenho 1, 2, 3 escalas praticamente, 1, 2, 3 escalas praticamente. E aí, por esse daqui, eu vou tirar pelo piano, que esse daqui seria o central. E lembrando que o piano é um instrumento de maior tessitura, é um instrumento ocidental de maior tessitura. E aí, com esse central, a gente consegue observar que cada teclinha dessa que é pressionada, né, daqui para cá, então pressionei esse Dó, pressionei o Ré, pressionei o Mi, o Fá. Entre cada uma delas, por exemplo, se eu chegar e pressionar essa daqui, isso aqui seria a mesma coisa que se for dessa tecla para cá, o sustenido, ou se for dessa para cá, seria o bemol. Então, essa teclinha é a mesma coisa que o Dó sustenido ou o Ré bemol. Essa teclinha é a mesma coisa que o Ré sustenido ou o Mi bemol. Fá sustenido ou Sol bemol e assim por diante. E aí eles perceberam o seguinte, para eu sair dessa oitava aqui, da C4, e chegar até essa oitava aqui da C5, tem que dar, na hora que eu dividir as frequências, tem que dar exatamente um número 2. Eu vou pegar ali naquele intervalo, né, e vou dividir a minha frequência 5, C5, pela minha frequência C4. E isso tem que dar um número inteiro, tem que ser 2, para mostrar que está em uma oitava acima. A gente já discutiu sobre isso. E aí, o que eles fizeram? Bom, isso daqui, né, para o intervalo, se eu pegar o meu F C5, ele tem que ser 2 vezes o meu F C4. Só que eles pegaram e viram que daqui desse Dó até esse Dó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Então, se eu não contar desse, eu contar a partir desse daqui, ó. Então, peguei aqui F1, um Dó. Ah, no Dó sustenido seria F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, 12 e 13. A gente poderia multiplicar sempre pelo mesmo fator, e é isso que foi feito na definição da escala temperada. Pô, Felipe, como assim? Não estou entendendo ainda muito direitinho, não. Galera, acompanha comigo. Para eu chegar nesse próximo Dó, no F1,3, né, no F13, o meu F13 ele não tem que ser 2 vezes o F1. Entenderam isso? A frequência que vai estar envolvida aqui, se eu dividir F13 por F1, tem que dar 2. Só que aqui vai ser uma PG, e vai ser uma PG como? Vai ser o F13, ele é igual K vezes K vezes K vezes K vezes K vezes K, ou seja, K elevado a 12 do F1. A gente percebe que esse K elevado a 12 e esse 2 são a mesma coisa. Então, K, essa frequência, ela tem que ser a raiz duodécima de 2. E aí, esse valor aqui, ele dá aproximadamente 1,05946. Se você tiver, por exemplo, nessa nota aqui, a nota Dó, ela tem uma determinada frequência. Se você multiplicar por esse fator, raiz duodécima de 2, você vai chegar no meio tom acima. Se você multiplicar de novo, você vai chegar em mais meio tom. Então, do Dó ao Dó sustenido, eu tenho meio tom. Do Ré sustenido para o Ré, eu tenho meio tom. Do Ré para o Ré sustenido, eu tenho outro meio tom. Do Ré sustenido para o Mi, outro meio tom, e assim por diante. Ah, Felipe, e se eu for do Dó para o outro Dó? Do Dó para o Ré, perdão. Aí é um tom. Então, seria um tom acima, ou do Dó para o Dó sustenido, meio tom. Então, cada vez que eu estou multiplicando por K, é meio tom. Cada vez que eu multiplico por K ao quadrado, aí seria um tom.
E já no século XIX, né, aqui no Ocidente, já era predominante, então, essa escala temperada, já tinha sido feito o acordo, só que foi feito um novo acordo em 1939, e esse acordo foi ratificado em 1953, que decidiram escolher essa nota Lá central, essa notinha aqui, ó. E esse Lá central, ele vai estar emitindo aí em uma frequência de 440 Hz. Então, todos os instrumentos ocidentais são afinados dessa maneira, utilizando essa nota Lá central. E aí, se a gente for multiplicar por 2, né, a gente consegue chegar até o Lá da sétima, Lá oitava, Lá nona, se for o caso. E se a gente for dividindo por 2, a gente consegue chegar também até os outros. Notem que para a escala temperada, os valores, né, dessas frequências eles sempre vão ser aproximados, ok? Então, essa relação aí ela só serve para escalas ocidentais, né, para os instrumentos ocidentais seguem aí a nossa escala temperada. Para os instrumentos orientais, por exemplo, alguns instrumentos na Índia e no Japão, o menor intervalo, a razão não vai ser essa daqui, vai ser um número menor ainda do que isso. Então, eles têm ali um menor intervalo, né, um meio tom, é menor ainda do que meio tom, por isso para a gente causa uma certa estranheza quando a gente vai escutar algum instrumento indiano tocando ou algum instrumento japonês, né, algum instrumento oriental sendo tocado. O som fica um pouquinho ali diferente, né, do que a gente está habituado, ok? Então, galera, a gente pode fechar aqui o nosso vídeo sobre a qualidade fisiológica altura, e aí nos próximos vídeos a gente fala das outras duas qualidades fisiológicas, ok? Forte abraço e até a próxima!